Saúdo a igreja com a paz de Jesus. Meus irmãos, justamente por causa dessa programação de Natal, que estamos fazendo desde ontem, eu vou pregar hoje em Mateus. Não vou dar continuidade ao Evangelho de Marcos, porque nós estamos no capítulo 14 de Marcos, né? Estamos indo para a morte. Então nós vamos falar sobre o nascimento, tá? Então vamos para Mateus, onde tudo começou, pelo menos em termos de genealogia. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. A leitura da palavra de Deus vai ser do versículo 1 ao 17. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zena. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Urias. Urias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no templo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E a Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus e se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por sua palavra, que por si só é viva, é eficaz, é poderosa, porque é a palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu a sua palavra, por ela o Senhor nos alimenta, nos admoesta, o Senhor nos ensine, o Senhor nos fortalece. Por ela, ó Deus, podemos conhecer o nosso Redentor. Pedimos graça, compaixão, misericórdia do Senhor para conosco, permitindo que ouçamos com clareza a voz do Teu Espírito. Que o Senhor alimente a nossa alma, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor renove a nossa fé, a nossa força, e o Senhor seja glorificado durante a exposição da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, e me dê a graça de ser fiel durante a exposição da Sagrada Escritura, para que o Teu nome, ó Deus, seja honrado, amado e glorificado. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nascimento de Jesus, ele marca uma mudança de paradigma. A vinda de Jesus ao mundo realça a verdade que o propósito de Deus é alcançar pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nação. E o propósito da vinda de Jesus também é mostrar que mesmo que ele tenha escolhido a nação de Israel, da qual viria o Redentor para o mundo, tanto a nação de Israel, quanto qualquer outra pessoa espalhada pelo mundo, precisavam de um Salvador, precisavam de um Redentor. O fato de Israel ter sido escolhido como nação, não é porque Israel tinha privilégios espirituais, ou porque Israel era uma nação diferenciada. Na verdade, não. E essa genealogia, você vai perceber que a nação de Israel, ela precisava de um Redentor tanto quanto qualquer pessoa na face da terra. E na época que Jesus veio ao mundo, a nação de Israel estava cheia de soberba. O povo de Israel achava que eles mereciam a salvação por causa das suas obras. Eles não eram condenados, pelo menos na época de Jesus, de idolatria, como foram no passado, mas ainda era um povo soberbo.
um povo de coração duro e que estava longe do Senhor. Sem dúvidas, a nação de Israel precisava de um redentor como qualquer nação. Mas rapidamente, nós estamos fazendo a exposição no Evangelho de Mateus. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles apresenta o Redentor de uma forma diferente. Marcos, o evangelho do qual estamos fazendo a exposição todos os domingos aqui na igreja, apresenta de forma muito sucinta sobre a vinda de Jesus, porque Marcos escreve para os romanos. Os romanos eram tidos naquela época como um povo muito pragmático, e os romanos também não estavam preocupados com genealogia, eles não faziam parte da nação de Israel. Lucas, todavia, ele fala um pouco da genealogia de Jesus, mas o foco de Lucas é louvar, exaltar o Redentor. Por isso que o evangelho de Lucas é o evangelho que você vai encontrar as canções. Você encontra a canção de Maria, você encontra a canção de Ana, você encontra a canção de Zacarias. Vocês vão ver esses homens louvando a Deus. O evangelho de João, ele já foi escrito para mostrar a origem divina de Jesus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e ele veio habitar entre nós. Agora, o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus que haviam se convertido e que precisavam entender mais sobre as suas origens, ou a origem do seu Redentor, porque de fato Jesus veio dos judeus. Essa é a origem humana de Jesus Cristo, ele veio dos judeus. Agora, eles precisavam entender um pouco da sua origem, para que pudesse abaixar um pouco a bola, para que pudessem perceber que a origem judaica deles não lhes dava privilégio espirituais, mas simplesmente mostrava que eles precisavam de um Redentor, como qualquer nação no mundo, e todos eles precisavam de um Redentor da mesma forma. Quando nós lemos genealogias na Bíblia, nós tendemos às vezes a ignorá-la. Eu quero que você seja sincero. Quando você pega, por exemplo, lá no livro de Números, na Bíblia, aquelas genealogias sem fins, às vezes você lê um pouquinho e pula, né? E vai para frente. Mas vou dizer uma coisa para você: se está na Bíblia, é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, Deus tem alguma coisa para nós. O livro de Números e o livro de Crônicas é os livros no Antigo Testamento que mais tem genealogias. De Crônicas, por exemplo, tem mais genealogias do que o livro de Reis, mesmo sendo histórias parecidas, porque ele quer mostrar que o rei em Israel deveria ser a nação judaica. Porque o livro de Crônicas foi escrito por um povo que estava vindo do cativeiro da Babilônia e que estavam perdidos. Mas Mateus, ele está falando da genealogia, justamente para mostrar que Jesus, primeiro, ele é descendente de Davi, então ele é o rei prometido. Segundo, para mostrar que ele também é o prometido de Abraão, né, e Abraão tem uma promessa de que o evangelho ia para o mundo inteiro. Mas há uma curiosidade, nós vamos ver daqui a pouco, é que aparece um povo nessa genealogia, que não era comum aparecer nas genealogias daquela época. Já veremos isso ao longo da nossa exposição. Vamos ver então o que podemos aprender estudando sobre a genealogia de Jesus, tá? E a divisão do texto ela é bem simples. Eu vou seguir a ordem estrutural do texto. Tem a introdução, está no versículo 1. Nós temos a mensagem central que vai do versículo 2 até o versículo 16 e a conclusão no versículo 17, tá? Então vamos para a introdução. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tá? Livro da genealogia. Ele começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 2. Genealogia conta a origem de Jesus. Então vai do 1 até o 2. A partir do capítulo 3 de Mateus é que ele começa a apresentar Jesus como o Messias, tá? E essa genealogia ela é específica, é a genealogia de Jesus. Apesar de Jesus ser um nome comum entre os judeus, a palavra Jesus aqui ela tem um significado diferenciado. A palavra Jesus quer dizer o Salvador. Lembra do versículo, lá no versículo 21, quando o anjo aparece a José e diz para ele não temer, e ele vai dizer no versículo 21 que Maria
ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então o nome Jesus se refere ao Salvador, aquele que há de salvar o seu povo dos seus pecados. Mas o texto diz, livro da genealogia de Jesus Cristo. A palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. Por exemplo, meu nome é Carlos Borges Gonçalves. Então, sobrenome de Jesus, Cristo, não. A palavra Cristo é o título. Por isso que se você olhar no versículo 16, ele vai concluir a sua genealogia dizendo que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Esse artigo aqui está identificando quem é Jesus. Lembra que havia muitas pessoas com o nome Jesus, mesmo que o nome significasse o Salvador. Mas esse não é o Jesus o qualquer, é Jesus o Cristo. Cristo quer dizer Messias, o enviado de Deus, o prometido. E todo israelita sabia desse título, porque todos eles sabiam que havia a promessa daquele que viria e que seria o enviado de Deus. Então Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Então até aqui, você já percebeu no versículo 1 que essa genealogia é do Salvador, e esse Salvador é o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade. E ainda no versículo 1, na introdução, destaca que Jesus ele é filho de Davi, filho de Abraão. Por que o destaque de que ele é filho de Davi? Porque há uma promessa lá em 2 Samuel 7, de que através da descendência de Davi, Deus mandaria um rei. O Messias seria um rei da descendência de Davi. Então ele está dizendo que Jesus, o Salvador, é o Messias, mas esse Messias é o rei prometido, que viria da descendência de Davi. Isso era tão claro na mente do povo de Israel, que aqui o Evangelho de Mateus também, Marcos e Lucas também vão registrar, fala do cego. Mateus fala de 2 cegos, que estavam lá na beira do caminho de Jericó, e quando Jesus passa, o que aqueles cegos gritavam e diziam? Jesus, filho de Davi. Então, até mesmo o cego, que não tinha condições de ler a Torá, mas de tanto ouvir, sabia de que Jesus, o Messias, seria o descendente real da linhagem davídica. Então você já viu que Jesus, ele é o Salvador, ele é o prometido, o Messias, e ele é também o rei da linhagem davídica. Mas o texto diz, filho de Abraão. E por que esse destaque? Filho de Abraão. Abraão é muito antes de Davi. Então ele volta mais um pouco na sua genealogia. E por que ele vai até Abraão? Porque é em Abraão que tem uma promessa. Qual é a promessa que temos lá em Abraão? Que Deus disse para Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A promessa antiga é que haveria de vir um descendente de Abraão, e que através desse descendente, todas as famílias da terra poderiam receber a bênção da salvação. Então Mateus já deixa claro no início, na introdução da genealogia de Jesus, que Jesus é aquele que veio para salvar. Ele é o Messias prometido, ele é o rei da descendente de Davi, e o seu compromisso não é só com a nação de Israel, o seu compromisso é com o mundo inteiro, como já tinha sido dito lá atrás, muitos anos antes, através de Abraão. E por isso que no capítulo 28 de Mateus, nós lemos a declaração de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E por que ir por todo o mundo? Porque o Messias, ele não veio só para Israel, o Messias não veio só para os judeus, o Messias veio para salvar toda a terra. Essa é a mensagem, toda a terra. E na verdade o Evangelho de Mateus, apesar de ter sido escrito para os judeus, ele tem esse alerta
por várias vezes no próprio Evangelho, mostrando que Jesus não veio só para o povo judeu, mas veio para o mundo inteiro. Então é importante entender que quando nós comemoramos o Natal, nós somos lembrados pela Escritura que o nosso Redentor veio ao mundo para salvar o mundo. O nosso Redentor veio a essa terra para alcançar pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nação. O nosso Redentor veio a esse mundo para que pessoas de todos os lugares pudessem conhecê-lo. Então o Natal também é uma época de nós lembrarmos, meditarmos sobre o nosso compromisso com a obra missionária, que muitas vezes nós nos esquecemos. O nosso compromisso com a evangelização do mundo inteiro. Nós temos compromisso de evangelizar o nosso bairro, temos compromisso de evangelizar a nossa cidade, temos compromisso de evangelizar o nosso estado, o nosso país, mas nós temos o compromisso de investir na obra missionária, seja contribuindo financeiramente para sustentar os missionários lá fora, seja orando por esses missionários que estão trabalhando fora da nossa nação, em situações difíceis, alguns em situações até de risco, alguns irmãos nossos, nós sabemos disso, mas eles, por que eles estão em lugares perigosos, como no Oriente Médio, por exemplo? Porque Jesus veio para alcançar aquelas pessoas também. E o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para lembrar que o compromisso de Cristo ao vir ao mundo é alcançar pessoas de todos os povos, línguas e nação. Mas a descrição da genealogia, propriamente dita, ela começa a partir do versículo 2 até o versículo 16. E aqui nós vamos perceber que na humanidade de Jesus, nós encontramos pessoas de todos os tipos, porque a salvação, ela é para pessoas de todos os tipos. A salvação não é para um grupo, e muito menos para os religiosos. A salvação é para todas as pessoas. E mais do que destacar a origem humana de Jesus, essa genealogia se refere ao cumprimento dessas promessas. Mateus dividiu essa genealogia em 3 partes. Do versículo 2 ao 6, ele vai falar de Abraão a Davi. Do versículo 7 ao 11, de Salomão a Jeconias. E do 8 ao 17, de Salatiel até Jesus. Então, primeiro de Abraão a Davi. Acompanhe na sua Bíblia aí. Do versículo 2 ao 6, diz o seguinte: Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e ao rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Até aqui. Meus irmãos, não se preocupe, eu não vou destacar nome por nome, senão nós não vamos sair daqui hoje. Mas também não é o propósito do texto que seja destacado nome por nome. O propósito do texto é mostrar que Jesus é de fato da descendência de Davi, porque ele começa em Abraão e termina no versículo 6 em Davi. Mas há um destaque, e isso é importante, porque o grande destaque dessa genealogia é mostrar que o rei, porque ele é descendente de Jesus, de Davi, é mostrar não os homens dessa descendência, nem mesmo Davi, mas mostrar as mulheres. E por que mostrar as mulheres? Primeiro, que não era comum nas genealogias você ver o nome das mulheres. Se você pega as genealogias lá do livro de Números, lá do livro de Crônicas, você não vai encontrar nenhuma mulher na genealogia. Não era comum naquela época você colocar o nome das mulheres nas genealogias. Por quê? Porque os homens representavam as suas mulheres. Mas a pergunta é, por que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ao descrever a genealogia de Jesus, ele vai inserir
o nome de 3 mulheres. E é óbvio que cada homem desse aqui tinha uma mulher. Então, se fosse colocar as esposas, se o propósito era, vamos colocar o marido e a mulher, aí ia ser duplicado aqui o nome. Não, ele faz um recorte histórico e ele cita o nome de 3 mulheres, tá? Então, nessa genealogia real, há um destaque, na verdade, para 4 mulheres, não 3. E todas têm um histórico de vida bem peculiar. A descendência real de Jesus foi formada também por mulheres gentias ou com associação com os gentios. Então observe, preste atenção nesse detalhe. Qual que era o orgulho da nação de Israel? Ser puro sangue. Esse era o orgulho deles. Somos judeus. E o Messias tem que vir da nossa, do nosso sangue, é a promessa. Aí o que o Espírito Santo usa Mateus para descrever a genealogia de Jesus? Ele destaca 4 mulheres importantes na história, e 3 delas não eram judias, e uma delas havia perdido o direito de uma mulher judia. 2 delas, Tamar e Raabe, eram cananitas. Uma era moabita, Ruth. E uma outra mulher, que apesar de ser judia, a Betseba, ela casou com um estrangeiro. Lembra que o texto lá diz, Urias o Eteu, diz o texto lá, quando conta a história de Betseba. E por ela ter casado com o Eteu, ela perdeu naquele período o seu direito à cidadania judaica. Ela havia perdido. Então, além do fato de serem gentílicas, todas elas estão ligadas também a pecados sexuais. E algumas delas, de uma forma forçada, vamos colocar dessa forma. E é interessante que não é simplesmente algo errado moralmente, em alguns casos até vítima, era a situação dessas mulheres. Mas vamos ver rapidamente cada uma delas, só para você lembrar. Tamar, tá? Que se fingiu de prostituta para seduzir o seu sogro e manter a descendência. Lembra que Tamar era sogro de Judá. Lembra que Jesus não é descendente da tribo de Judá. E Tamar, Judá era sogro de Tamar. O marido dela tinha morrido. Na tradição, na lei, na cultura, ele deveria ter arrumado um descendente, um dos filhos, para casar com Tamar. E ele não foi fiel nesse compromisso. E Tamar então, porque os filhos casavam com Tamar, e eles não queriam ter descendência. E aí por isso Deus foi matando um por um. E aí o mais novo, ele falou, não vou entregar não, já morreu os outros, não vou entregar esse aqui também não. Mas o que Tamar faz? Lembra da história? Estou só lembrando aqui, depois você vai pegar no livro de Gênesis. Tamar se veste como prostituta, seduz o seu sogro, e ela então engravida dele. Então essa mulher, que foi deixada de lado, foi menosprezada, que teve que fazer algo tão infame, como deitar com o próprio sogro, para manter a sua descendência. É o que o Espírito Santo chama a atenção aqui da história. Mas Deus trouxe o Messias da descendência dessa mulher. Essa mulher foi exaltada ao fazer parte da descendência de Jesus. Então o foco da genealogia não é nem Davi, mas nessas mulheres que foram menosprezadas, que sofreram, mas que Deus lhes deu a honra de serem descendentes do Redentor. Pois nós temos a Raabe. Raabe é aquela prostituta lá de Jericó, que ajudou os espias quando foram investigar a cidade, e que foi a ela prometido que ela seria livre da destruição de Jericó se ela ajudasse o povo. Lembrando que as prostitutas ali em Jericó, elas moravam ao redor, próximo dos muros da cidade. Em todas as épocas, prostitutas foram marginalizadas.
Mas aquela mulher, por crer em Deus, diz a história, ela é livre, ela não morre junto com a nação de Jericó, e ela então passa a viver depois com o povo judeu, e diz a Bíblia que ela se casa, e ela então se torna a avó de quem? De Davi. Aquela mulher cananita, que era uma prostituta, ela é introduzida na história e se torna a avó de Davi. Depois nós vamos ter Ruth. Não há nenhuma descrição de que Ruth tenha cometido algum pecado sexual, mas a descendência dela sim, porque a Ruth é descendente de Ló. Lembra que as filhas de Ló, porque o seu pai não arrumou ninguém para elas casarem, e elas iam ficar sem descendentes, lembrando que ficar sem uma descendência naquela época era algo terrível, culturalmente falando. E elas então embriagam o seu pai, e ele então engravida suas filhas. Uma outra história triste nas escrituras. E Ruth é uma descendente desse povo, dos moabitas. E essa mulher é descrita na Bíblia como uma mulher fiel. Fiel à sua sogra. Sua sogra, o seu esposo morre, mas ela amava a sua sogra. E ela vai com a sua sogra para Israel e promete ficar com a sua sogra até o fim. E lá em Israel, ela casa com um homem importante da nação. Novamente, essa mulher se torna uma mulher importante no cenário bíblico, da descendência do rei Davi. Mas depois nós encontramos uma outra mulher, Betseba. E Betseba? Betseba é aquela mulher que foi forçada a deitar com Davi. Cometeu adultério com Davi. Aquela mulher que viu o seu marido morrer, Urias, de uma forma muito trágica. Aquela mulher que perdeu o seu filho. Filho de Davi com ela, o primeiro, morreu. Mas Deus depois lhe deu a graça de ser a mãe de Salomão. E novamente ser descendência de Davi. Por que essas mulheres estão listadas na genealogia de Davi? Quase nenhum de nós sabemos da nossa genealogia. Eu mesmo. Depois do meu avô para trás, não sei mais nada. Eu desafio depois do culto, você me falar o nome do seu tataravô. Ninguém sabe. Isso fica para trás. Se você me perguntar se a minha genealogia ela é importante ou não, não sei. A impressão que eu tenho é que não. Mas a questão toda é, os judeus não, os judeus tinham orgulho da sua genealogia, porque os judeus tinham o costume de registrar. E por que eles tinham esse costume? Lembrando que Deus dividiu, a nação de Israel começou a partir de 12 tribos. E a genealogia era para saber de qual tribo você era. Só que por mais que eles fossem zelosos, depois do cativeiro na Babilônia, isso se perdeu. Isso se perdeu. Se você for lá em Israel hoje, a maioria daqueles judeus não sabe de qual descendência que eles são. Alguns ainda conseguem saber que são descendentes da tribo de Levi. Mas a maioria não sabe, se perdeu. Mas eles sempre deram valor e importância a isso. Mas Mateus, nesse momento da história em que eles ainda sabiam, o que Mateus está dizendo é o seguinte: olha, o nosso Salvador, ele veio de uma genealogia de gente sofrida, gente pecaminosa, gente idólatra, gente longe do Senhor. Porque o nosso Salvador, ele veio para se identificar com o pecador.
E quando ele morre na cruz, ele morre pelos pecadores. Por isso que a Bíblia diz que ele veio salvar pecadores. O que isso quer dizer? Que há pessoas que não se acham pecadores. Quem não se acha pecador, quem não se vê como pecador, não vai ser salvo. Isso é fato da Bíblia. A salvação é para pecador. Jesus não veio para justo. Jesus não veio para santo. E quando eu falo santo, põe aspas e grandes aí, porque não existe santo. Mas existe pessoas, erroneamente, que acham que não precisa de um Salvador. Todos precisam de um Salvador. Mas só vão encontrar o Salvador quem reconhece que precisa de um Salvador. Mas essa genealogia, ela serve para mostrar a relação de Jesus com pessoas sofridas, marginalizadas, pessoas pecadoras, pessoas que fizeram coisas que se envergonham na vida, mas que encontram esperança, restauração e significado na vida por causa de Cristo. Essas mulheres, em outros contextos, seriam esquecidas. Em outros contextos, ninguém lembraria de Tamar, ninguém lembraria de Ruth, Raabe, principalmente, quem lembraria de Raabe, a prostituta? Mas ela está aqui, ela foi lembrada. Nós estamos falando dela no século 21. E por que estamos falando dela? Porque o Senhor colocou o seu nome na genealogia de Jesus. E por que ele fez isso? Para mostrar que independente do tipo de vida que alguém tenha vivido, em Cristo há esperança, e em Cristo a sua vida passa a ter significado. Aquela prostituta agora tem significado na sua vida, ela faz parte da descendência do Redentor. Todos eles têm significado. O nosso significado não é o que nós somos em nós, mas o que nós adquirimos em Cristo. O que você é de valor é o que é atribuído a você e a mim por causa de Cristo. E essas mulheres são lembradas de que em Cristo todas as pessoas, independente do tipo de vida que elas viveram, elas podem ter uma vida diferente e um significado na história ao lado do nosso Redentor. A próxima divisão, do versículo 7 ao 11, nós temos que de Salomão até Jeconias. O texto vai dizer, versículo 7, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas, Acas a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Com Salomão, que é o filho de Davi, a nação de Israel chega ao seu apogeu. Israel chega ao auge com Salomão, de glória, de riqueza. Ao mesmo tempo, com Salomão, a nação de Israel começa a declinar. Salomão, para conseguir toda a glória de palácio, de templo, de roupas, de tudo, ele teve que pegar pesado com a nação, com um imposto caríssimo. Salomão, além disso, ele fez um monte de coisa errada, casou com um monte de mulheres estrangeiras, que não amavam a Deus, que trouxeram a desgraça para a nação de Israel, porque a nação de Israel ficou toda cheia de idolatria, por causa desses casamentos que Salomão arrumou. E na verdade, nós nem temos certeza se Salomão foi para o céu. Nós achamos que ele tenha se arrependido e escreveu o livro de Eclesiastes. Eu espero que sim, para o bem dele. Mas o livro de Reis
termina de uma forma assustadora, sem saber de fato o fim daquele homem. Esperamos em Deus que ele tenha se arrependido e que o livro de Eclesiastes seja de fato fruto de um coração quebrantado e arrependido. Mas, a partir de Salomão, Israel foi só caindo. Por isso que Davi é famoso na história, porque depois começa a cair o reinado. E nós vemos problemas políticos. A nação divide, seu filho assume o poder imaturo, divide a nação. É um problema social, a nação está pobre, estão cansados de impostos caros que Salomão infligiu sobre a nação para manter o seu luxo. A nação está um caos social, um caos moral. O seu rei tinha mais de 1000 mulheres. Um caos espiritual, a nação estava cheia de idolatria. E o que resultou disso? A nação sucumbiu. Deus trouxe castigo e o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia. As duas nações, Israel dividiu em 2 nações, o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte cai primeiro, porque era mais pagão ainda. Depois o reino do sul também, que se afastou do Senhor. Houve uma série de reis, mesmo no reino do sul, que era descendente de Davi, uma série de reis envolvidos com idolatria, uma série de reis que se afastaram do Senhor, salvo um ou outro, mas a maioria deles se afastaram do Senhor. Salvo Josias, Manassés, que depois se arrependeu, mas depois de fazer um monte de coisas erradas, mas um período vergonhoso. Mas o Senhor continuou conduzindo aquele povo. E eles vão para a Babilônia, os seus disciplina ali na Babilônia, ficam 70 anos lá, e depois eles voltam. Nós vamos para o terceiro bloco da genealogia, que é do versículo 12 ao 16. Diz o seguinte, talvez aqui você vai conhecer poucos nomes. Versículo 12, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Bem, nessa descrição do povo que veio depois do exílio, sem a liberdade que tinham antes, porque Israel depois do exílio nunca mais foi livre, nunca mais. Eles estavam debaixo do poder de impérios, dos romanos, dos gregos, dos persas, depois dos romanos, dos babilônicos antes. Essa lista aqui ninguém conhece, salvo Salatiel e Zorobabel, que você vai encontrar lá no livro de Neemias. O resto ninguém sabe. São pessoas desconhecidas, mas que Deus permitiu que fizessem parte da sua genealogia. E o único valor histórico dessas pessoas está ligado ao fato que são da descendência do Messias. São pessoas desconhecidas. Se eu perguntar para você aqui, quem foi Eliú, Eleazar, Matã, você vai dizer, não sei. Você não sabe, eu também não sei. São pessoas desconhecidas, que elas só têm o nome pronunciado, porque elas fazem parte da genealogia de Jesus, da descendência do Messias. Qual que é a importância disso? Meus irmãos, há muitos anônimos na história, pessoas desconhecidas, mas o valor das pessoas não é o dinheiro que ela tem, o valor das pessoas não é o intelecto delas, não é o diploma delas, o valor das pessoas é se elas estão ligadas ou não a Cristo. Esse é o valor das pessoas. É por isso que é inconcebível o crente às vezes se sentir um coitado, se sentir um nada. Uma coisa que você precisa lidar no seu coração, se você se sente assim, é que o que você é em Cristo. Porque o seu valor, ele depende não do que você tem. O seu valor não é por causa do seu dinheiro ou do seu intelecto. O seu valor
é por causa daquilo que você é em Cristo. Isso levanta aqueles que têm a autoestima baixa. Aqueles que se sentem coitadinhos, eles têm que levantar a cabeça, porque eles possuem valor em Cristo. Mas isso também serve para trabalhar aqueles que têm um pouco de soberba, porque eles não são nada, e aquilo que eles acham que são, só são por causa de Cristo, porque o nosso valor não é por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu sou em Cristo. Esses homens mesmo desconhecidos na história, eles passam a ter valor na história, porque eles fazem parte da descendência de Cristo. Em Cristo eu tenho valor, em Cristo eu tenho significado, em Cristo eu sou alguém sim, mesmo que a sociedade me despreze, mesmo que eu não seja convidado para sentar na frente, mesmo que eu não seja aplaudido, o importante é quem eu sou em Cristo, mesmo que ninguém me conheça. Em Cristo a minha vida tem valor e a minha vida tem significado. Não é natural de mim, mas é por causa do nosso Redentor. E a conclusão está no versículo 17, porque ele vai dizer: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Por que 14, 14, 14? Porque era um número simbólico, tá, para definir uma geração. Alguns vão dizer que o foco é mostrar que Jesus é descendente de Davi. Por quê? Porque o número 14 no texto hebraico é o nome Davi, curiosamente. Mas eu acho que talvez não seja isso o ponto. O ponto é mostrar que desde Abraão, e em cada geração, a pessoa central é Jesus Cristo. Ele é a pessoa central da história. Ele é central de Abraão até Davi, dando valor e significado àquelas mulheres menosprezadas na história. Ele é central de Salomão até o exílio na Babilônia, mostrando que apesar do pecado do povo, o Senhor manteve a nação. Ele é central depois do exílio até chegar em Maria, para mostrar que Ele dá significado à vida das pessoas. Pensa agora em Maria. Maria no Ocidente é o nome mais famoso. Todo mundo conhece uma Maria, não conhece? Todo mundo tem um aparente com o nome Maria. E se não tem, tem um sobrenome. E por que Maria é famoso? Porque foi uma mulher chamada Maria que veio o Redentor. E por que Maria ficou famosa? Por causa do Redentor. É o Redentor que faz a diferença. Havia em Maria alguma qualidade intrínseca dela? Não. Ela mesma admite que não. Nós lemos a liturgia, o cântico de Maria. E como é que Maria canta? Bendiz o meu Redentor. Maria reconhece que ela era o que era porque Jesus é o seu Salvador. Então essas pessoas, elas passam a ter significado na história porque elas estão ligadas a Jesus. Isso faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. Você está ligado a Cristo, faz toda a diferença. E quando nós pensamos no Natal, não podemos esquecer disso. Eu quero concluir com algumas aplicações aqui. Primeira coisa que você aprende estudando essa genealogia: Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Havia uma promessa lá em Abraão, que através do descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós estamos aqui hoje.
no Brasil, em Cuiabá, no bairro CPA 2, nós fomos alcançados por essa promessa. Deus cumpre as suas promessas. Isso nos dá confiança quando nós lemos sobre as promessas de Deus na Bíblia. Deus cumpriu a promessa ao enviar o Messias, e Ele prometeu que o Messias vai voltar uma segunda vez, e vai levar para si o seu povo, e essa promessa vai se cumprir. De Abraão até o nascimento de Jesus, muitos anos se passaram, mas a promessa se cumpriu. Deus cumpre a sua promessa, e Ele cumpre porque Ele é fiel à sua palavra. Segunda lição: a graça do Senhor, ela alcança os marginalizados. As mulheres que já eram por si só marginalizadas naquela época, mulheres como Raabe, como Ruth, mulheres como Betseba, essas mulheres foram alcançadas pela graça do Senhor, e elas passaram a ter significado. A graça do Senhor alcança as pessoas que são marginalizadas na história. Em Cristo não há limite da sua graça. Não interessa o tipo de pecado que a pessoa tenha vivido, não interessa a origem econômica, social, o intelecto da pessoa. Em Cristo há sempre esperança para qualquer pessoa. Terceiro lugar, esse texto nos mostra que Deus está no controle da história, mesmo em tempos difíceis. Nas genealogias, você percebe que nós temos o povo antes do cativeiro, o povo no cativeiro e o povo depois do cativeiro. É dividida assim a genealogia. E o Senhor conduziu a história até chegar em Maria, que teve o Redentor. Até chegar. Lá em Efésios vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos. Por mais difícil que fosse a história, ela continuou, porque Deus controla a história, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós erramos, mas os propósitos de Deus na história, eles não mudam, Ele cumpre o propósito dele. Então é um Deus que eu posso confiar. Você pode às vezes se assustar com o mundo, se assustar com as coisas que você vê ao seu redor, mas Deus controla a história, mesmo que eu não entenda os detalhes. Ele controla a história, mesmo nos tempos mais difíceis. Quarto lugar, Jesus é o centro do plano da redenção e a esperança para todas as nações. Quem é a pessoa central de Abraão até chegar em Maria, ou em Jacó, porque é a descendência de Jacó, Maria porque é a esposa de Jacó, até chegar aqui, quem é? Jesus é o centro da história. Ele é o centro do plano da redenção, porque não existe salvação fora de Jesus. Ele é o centro do plano da redenção, desde Abraão até Jacó. Mas observe, Maria também é descendente de Judá, tá? Não pensa que é só Jacó, não. Você encontra isso no livro de Lucas, mas o foco é diferente. Mas o ponto é mostrar que Jesus é o centro da redenção. Em último lugar, se você pensar em Natal, e se você se perder com as luzes, se perder com o peru assado, se perder com as festas, e esquecer do Redentor, então o seu Natal se torna pagão. Mesmo confessando ser um cristão, você se torna na prática um pagão. Por mais que nós não sabemos a data certa de quando Jesus nasceu, porque Jesus não nasceu no dia 25, tá gente? De dezembro, nós não sabemos quando Jesus nasceu. Tanto que a Igreja Católica Ortodoxa comemora o Natal no dia 6 de janeiro. Não se sabe ao certo a data que Jesus nasceu. Criou-se o dia 25, quando o cristianismo nos primórdios da história alcançou o Império Romano, que era paganizado, e no dia 25 era comum eles comemorarem o dia do Deus Sol. O cristianismo então resolveu mudar, já que se comemora o dia do Deus Sol no dia 25, vamos comemorar o nascimento do Criador do Sol. E começou a comemorar-se
o Natal, mas não é esse dia que Jesus nasceu. Mas não importa. A questão não é o dia que ele nasceu, a questão é que ele nasceu. A questão não é quando ele nasceu, a questão é que ele nasceu e veio ao mundo. E o Natal só tem significado para o cristão se ele parar para pensar sobre o que significa o Natal. É igual quando você faz aniversário. Geralmente quando nós fazemos aniversário, é um tempo de pensar, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Graças a Deus cheguei até aqui. O que eu quero para o futuro? Ou às vezes você pensa, nossa, esse ano quase que eu não chego. Alguns passam por umas lutas, umas dificuldades, mas é sempre um tempo de pensar. O Natal é um tempo de pensar. O nosso Deus veio ao mundo. E Ele veio salvar pecadores. E lembrar de tudo isso que nós falamos hoje, nessa noite. Então que Deus nos abençoe. Nesse mês natalino, né? Porque nós já começamos no clima de Natal desde o início de dezembro. E como nós não sabemos o dia certo, então não tem importância ficar o mês todo. Mas é importante que meditemos sobre o valor real do Natal. O significado dele para nós. E quem é Jesus para nós. Possamos, como aprendemos no livro de Lucas, exaltar e louvar, porque o nosso Redentor veio ao mundo nos salvar. Amém?